Se o Tiago quiser vir também não tem problema. Vamos ouvir aqui um testemunho da Camila. Camila, membro aqui durante muitos anos. Casou 2 anos, Camila? Casou há 2 anos com o Tiago, que já era de uma outra denominação. Ela o acompanhou, mas de vez em quando vem aqui e ela vai falar um pouquinho. Tudo bem? Um abraço, graças a Deus, né? Tudo bem, Tiago? Vamos lá. Camila, tem algum microfone livre aí para ela? Não tem? Disponível o seu aqui sem fio? Está funcionando? Não alcança? Por favor, Camila passou por uma situação muito difícil e ela quer dar o testemunho dela, agradecer a Deus, é uma maneira também de agradecer. Vamos lá, Camila. Bom dia a todos, a graça e a paz. Tá bom? Eu passei por um momento muito difícil, há 3 anos atrás. Eu fui diagnosticada com um tumor, né? Tive um câncer no ovário, nos 2 ovários. E foi um momento muito difícil. Eu passei por uma cirurgia complicadíssima. Depois eu fiz um longo tratamento de quimioterapia, perdi todos os cabelos, fiquei muito debilitada, muito fraca, não conseguia trabalhar, fiquei acho que 2 meses em casa. Eu tinha acabado de ser chamada num concurso público, não pude assumir e achei que perderia a minha vaga. Enfim, vim aqui, conversei com o bispo, pedi oração, nós lutamos em oração, a minha família, o bispo, a igreja, né, os familiares do bispo. E em todos os momentos o Senhor colocou a mão. Desde o início do meu diagnóstico, que foi algo assim surpreendente, porque eu não tive sintomas nenhum, eu estava vivendo a minha vida normal, e o meu marido, eu senti uma cólica, e aí o Tiago falou assim para mim: larga tudo e vai no médico. Eu falei, mas eu não tenho nada. Larga tudo e vai no médico. Então ele foi usado por Deus para ser firme comigo naquele momento, porque a gente vai vivendo a nossa vida, trabalhando, cuidando da casa, da família, os afazeres vão ocupando e a gente vai se deixando de lado, né? Acaba adiando uma consulta médica, acaba adiando um exame. Então, naquele momento, ele foi usado por Deus e eu marquei uma consulta, logo na semana já consegui. E se eu demorasse mais um pouco, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Porque já estava bem grave. E aí Deus colocou a mão. O primeiro médico que eu fui tentar marcar, não conseguia, não tinha horário, foi tudo enrolado. Depois eu fui num outro médico, né, sempre orando, pedindo direção, fui num outro médico e as portas se abriram. Ele já marcou a consulta, pediu os exames, fiz exame de sangue, fiz exame de imagem. Resumindo, em 15 dias eu já estava operando. Fiz a cirurgia, retirei os ovários, né? E aí depois disso, foi quase 2 meses de recuperação. E depois disso, 6 meses de quimioterapia, que foram um dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu me recuperei, voltei a trabalhar e voltei a viver a vida normal, naquela loucura, naquela correria, trabalhando o dia todo, não dando importância devida à atividade física, à alimentação, porque o câncer ele é uma doença multifatorial. Envolve a alimentação, a atividade física, o estresse emocional. E a gente, né, eu digo assim, não generalizando, mas a maioria das pessoas, elas não ligam para isso. Elas vão estar preocupadas em trabalhar, pagar conta e fazer o básico ali. Esquece uma atividade física, não se preocupa com a alimentação, só come muito aquele ultraprocessado, né, aqueles alimentos. Vive sob estresse, porque a gente vive sob um estresse, né, no trabalho, na família, enfim. E aí o que aconteceu? Eu estava ali vivendo a minha vida, né, sempre buscando ao Senhor. E no começo desse ano eu tive a péssima notícia que eu estava com tumor novamente. O tumor primário que foi no ovário, eu já não tenho mais os ovários, mas aí eu estava com metástase. Uma metástase no meu ureter direito e na minha veia ilíaca direita. A veia ilíaca é uma veia próxima à virilha ali, uma das veias principais. A minha perna inchou, eu estava trabalhando a perna inchada, eu achei que fosse uma trombose,
Fui no médico, o médico falou, você está com uma trombose. Começa a tomar o anticoagulante e vida normal. Só que não passava. Foi indo, deu um mês mais ou menos, né? A minha perna inchada e eu bem nervosa, bem preocupada, porque o médico que eu gostaria de ir estava de férias, eu não pude ir nele, aí eu fui com outro médico que me deu o diagnóstico errado. Aí quando esse outro médico retornou, consegui marcar a consulta, ele me pediu um outro exame e nesse exame constatou, né? Porque assim, todos nós temos células cancerígenas no nosso organismo. E aí, dela se desenvolver ou não, vai de multifatores, estilo de vida, hereditariedade, entre outros. Aí a pessoa que já teve a doença, ela tem que tomar o cuidado redobrado. Ela tem que cuidar da alimentação, atividade física. E eu acabei não me atentando a isso, porque, na verdade, para mim foi uma surpresa. Eu achei que nunca mais poderia acontecer. Eu fui pega de surpresa, e aí eu levei um chacoalhão. Ok. Fui novamente ao meu médico, eu faço acompanhamento. Ele falou, nós vamos recomeçar o tratamento. E aí, assim, todo aquele psicológico, né? Eu falei, vou perder o cabelo de novo, vou ficar sem trabalhar, enfim, vim aqui, já estava na igreja do meu marido, né? Mas eu vim aqui, falei com o bispo, né? Com os familiares, pedindo ajuda em oração, pedindo orientações. E as coisas aconteceram de uma maneira assim surpreendente. O Senhor colocou a mão e fez um milagre na minha vida novamente, tá, irmãos? Eu estou para testemunhar aqui hoje que eu não tenho mais tumor nenhum, tá? Essa semana eu refiz os exames, eu fiz 6 meses de quimioterapia, eu não parei de trabalhar, eu trabalhei todos os dias, eu só não trabalhava no dia que eu fazia quimioterapia, porque a gente fica debilitado, você perde o apetite, você fica com uma fraqueza, existe até uma fraqueza que chama fraqueza oncológica, que é quando você está fazendo tratamento. Então, na semana que eu fazia aquela semana em casa, às vezes 4 ou 5 dias, depois eu me recuperava e bola para frente. E eu sempre fui uma pessoa mais fechada, mais discreta, então poucas pessoas sabiam. No meu trabalho, só a minha chefia imediata que sabia. Eu não ficava falando. E ninguém nunca olhou para mim assim como uma pessoa doente, como uma pessoa em tratamento oncológico. Até nisso eu vejo a mão do Senhor. Pela medicina, o meu médico, porque eu faço acompanhamento com 2 médicos, um é o oncologista e o outro é o cirurgião oncológico. O cirurgião oncológico, quando eu fui lá e levei os exames, ele falou assim, atestado médico por tempo indeterminado. Você não vai trabalhar enquanto não passar isso. Eu fiquei assim, né, triste, mas não falei nada, fui para casa. Aí eu fui no oncologista, ele me passou o plano da quimioterapia e não falou nada de me afastar. Aí eu conversei com o bispo, conversei com meu marido, nós oramos e eu decidi que eu iria trabalhar. Eu falei, eu não quero ficar em casa. E não é por dinheiro, porque eu continuaria recebendo, mas é pela minha cabeça. Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu me sinto muito bem. E eu ficar em casa ali, entre aspas, curtindo a doença, não seria algo bom para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Então eu sei que os dias iriam passar mais devagar, enfim. O médico falou assim, você vai começar pela quimioterapia. Depois da quimioterapia, conforme o resultado, a gente vai ver o que vai fazer. Porque um dos tumores era inoperável, ele falou para mim. Falei, ok, orando, confiando em Deus, fiz todo o tratamento, trabalhando. Semana passada, depois de 30 dias da última sessão de quimioterapia, eu fui refazer os exames, estava inclusive até muito ansiosa. Tinha marcado, mas meio que adiando, assim. Porque a gente é humano, a gente vive na fé, mas a batalha na mente. E eu estava assim, a minha vida está nas mãos do Senhor, Ele vai fazer o que Ele quiser, né? Se chegou a minha hora, amém. Se não chegou, Ele vai me curar. Se eu tiver que passar por cirurgia, amém. Só que a gente é humano, a gente sente as fraquezas e a batalha na mente. A gente não desiste, mas a gente sente. Aí eu fui, assim, né, com muita ansiedade e fé ao mesmo tempo, fiz os exames
E aquela angústia assim para ver os resultados, o exame de sangue, o exame de imagem. Aí nós pegamos o exame, o Tiago buscou para mim o exame de imagem, aí em casa nós abrimos o exame, lemos, né, porque a consulta era só na outra semana, o médico não tinha horário. E aí, com base no nosso CRM, a gente viu que não tinha mais nada. E aí eu estava assim, naquele misto de ansiedade e tal. Eu falei assim, eu preciso ouvir do médico, eu quero ouvir do médico, porque eu orei e pedi para Deus, eu vou ouvir isso do médico. E eu ouvi do médico. O médico falou, não tem mais nada. O tratamento está encerrado, a gente vai fazer um acompanhamento e vida normal, vida que segue. Então, eu estou aqui para testemunhar que, mais uma vez, o Senhor agiu na minha vida. Ele me salvou, Ele colocou as mãos, porque quando a gente recebe um diagnóstico desse, é como se, igual fala aquela música, que o mar submergiu e você afogou. Só que no pior momento, o Senhor colocou a mão e Ele me tirou, Ele me trouxe à tona para respirar. Então, eu estava no mar, na tribulação, só que a minha cabeça estava para fora e eu estava respirando, porque a mão do Senhor estava me sustentando. E aquilo que parecia impossível, Deus provou que era possível. Então, eu agradeço as orações, agradeço todo o apoio que eu tive aqui, as orações do bispo e de toda a família que se dedicaram, sempre orando, mandando mensagem, me ligando, perguntando, dando todo o suporte espiritual e emocional, porque a gente precisa, né? Do suporte médico, do suporte emocional e do suporte espiritual. Então, assim, não tenho palavras para agradecer. E você que está passando por uma situação igual ou parecida, creia que, assim como Deus fez um milagre na minha vida e eu estou aqui e não caiu um fio de cabelo meu, na verdade, Deus me deu o dobro de cabelo do que eu tinha antes. Eu fiz mais 6 meses de quimioterapia e não caiu o meu cabelo. E esse foi mais um milagre. Ele pode fazer na sua vida. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Deixa eu abençoá-los aqui, por favor. Estendo as mãos, Senhor Deus e Pai, te agradecemos muito pelo que o Senhor fez na vida da Camila e que o testemunho dela sirva para glorificá-lo e abençoar tantas outras pessoas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus, Camila. Graças a Deus. Agora eu posso tirar o seu nome.